abre a roda. Vai rolar vexame, ameaça. Com um pouco da derrame, só pergunta me atiça. Me lembra um talão que o Queiroz passava todo mês pro seu patrão. Abre a roda, vai rolar vexame, ameaça. Com um pouco da derrame, só pergunta me atiça. Me lembra um talão que o Queiroz passava todo mês pro seu patrão. Dário Messer delatou, atacar os marinhos. Vão só repudiar pra agradar o Paulinho. Em matéria de horror, meus ministros mandam bem. E quando é sobre o cheque, a Michele fala amém. Minha família coito que o diabo abençoa. Queimar o Mato Grosso, Coronga é coisa pouca. Neve atiçar o famoso cagalhão. Alguém chama a Ema, terror do capetão. Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e depois da paródia número 50 da história aqui desse humilde podcast, está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso formato que debate as principais notícias e causas que ocorreram na última semana e que influenciam no cenário da política nacional. E hoje aqui comigo temos o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo? Como estar, né, Vitor? Como estar, tudo bem? 50 paródias depois, 50 momentos de sofrimento. E com a perspectiva de que a gente vai continuar a fazer isso ainda por muito tempo. 50 paródias totalmente planejadas, né, cara? Com dias de antecedência, todo um estudo vocal, linguístico. Instrumentalização. Né? Exato, exatamente. E as pessoas não sabem, só que a música que vocês escutam aqui, por trás da paródia, na verdade, ela é tocada em especial pra gente. A gente não pega isso na internet. Com toda Jamais. essa instrumentalização, isso aí tudo a gente grava. A gente aprendeu a tocar todo tipo de instrumento nessas 50 paródias pra gente chegar até aqui e conseguir fazer esse funk glamuroso que vocês ouviram aí. Exatamente. E completando o nosso trio de hoje, Diego Schinello. Tudo bem, Diego? Olá, caros ouvintes. Um bom momento pra você. E aí, na nossa banda, eu toco triângulo, castanholas e viola caipira. Castanhola, cara? Essa aí me surpreendeu. Sério mesmo? O que mostra que você não tá editando tão bem, né? Porque como assim você não ouviu todas as vezes que o Diego tocou castanhola aqui nas paródias? Bom, como já é de praxe, né, hoje sem convidados, vocês já perceberam, vamos deixar todo mundo alinhado na mesma tempolinha e informar que estamos gravando diretamente do dia 26 de agosto de 2020. Se você já faz parte dos 10 ouvintes, sabe como funciona a nossa dinâmica, mas se você está chegando por aqui hoje, nesse nosso formato, nós dividimos o episódio em 2 blocos temáticos e dependendo da semana ou do fato relevante, podemos ter outros momentos aparecendo por aqui, como, por exemplo, o Momento Carluxo. Agora eu tô lembrando que outro dia, acho que foi o Camarada Gama e a Miau Jude estavam comentando, né, que eles adoram o Midcast, né, e tudo mais, e aí estavam falando até do textinho inicial que é padrão e fala sempre, a gente gosta, eles comentando entre eles lá, né? Eu vi também comentando. Já fica aqui um abraço antecipado. Pode, né, cara? As pessoas gostam de cada coisa, né, cara? É. Mas antes de começar aqui, eu gostaria de lembrar que se você escuta o Midcast pelo Apple Podcasts, por favor, avalie a gente por lá e faça o nosso podcast se tornar mais relevante dentro da plataforma. Isso ajuda demais aqui no nosso crescimento e pra gente conseguir passar finalmente a porcaria do podcast do Olavo de Carvalho lá no ranking, né? Eu queria até ler aqui a última avaliação que a gente teve lá, cara. Tem uma recente da Vivi-K. Ela botou assim, ó, melhor... Olha isso, hein, gente? Olha a responsabilidade. Melhor podcast de política brasileira. Deu 5 estrelas e disse assim, com toda a desgraça que é a política brasileira, vocês me fazem rir, pensar e me revoltar. Parte do revoltar acho que fica pelo Rodrigo, né? Cara, cada notícia que a gente dá aqui, só o fato de a gente dar notícia, a gente espera que as pessoas fiquem revoltadas. Sem precisar pistolar, né, cara? E se você possui conta também no Spotify, mas por acaso escuta a gente por outro aplicativo, segue o Midcast por lá, porque isso também ajuda na visibilidade dentro lá do Spotify, beleza? Então agora, sem mais delongas, vamos iniciar o episódio com o nosso bloco de polêmicas, piadas e... Pega fogo, cabaré!
Começamos esse bloco com mais um descalabro do nosso fungo presidencial. No último dia 23 de agosto, durante visita à Catedral de Brasília, Bolsonaro foi perguntado por um repórter do jornal O Globo sobre a sua esposa Michele ter recebido R$89 mil do Queiroz, conforme aí divulgado recentemente pela revista Cruzoé, e acho que a gente comentou por aqui também, né? Deve ter comentado. E aí o nosso querido Jairzinho Paz e Amor, né, que nunca existiu, mas a imprensa cismava em tentar criar essa narrativa maluca, disse o seguinte para o jornalista, abre aspas, a vontade que eu tenho é de encher a sua boca de porrada, fecha aspas. E aí, senhores, não surpreende, né? Porque pelo histórico que a gente vem falando dele aqui desde 2019, é apenas mais uma aí no álbum de figurinhas do Biruliro, né? Cara, ele foi super honesto. Ele falou que a vontade que ele tem é de encher a boca de alguém de porrada. No entanto, não conseguiria. Não seria capaz. Porque se abre a roda, 5 minutinhos de fight, de trocação ali, já tinha um derrame. Nunca conseguiu, aliás, né? Alguém resgatou uma nota ali antiga de algum tempo comentando época que o Jair tomou uma coça de alguém porque tava flertando com a mulher do sujeito. Lá dentro da Câmara dos Deputados, cara. Não, lembra daquele vídeo dele tentando soltar fogos na porta lá da Rede TV, cara? Em algum programa que ele tava participando, que a parada estourou na mão dele, ele saiu dando um pulinho, cara. É um festival de vexame. Fora a vez que assaltaram ele e roubaram a arma também, né, cara? Então... E aí, tipo, depois... Você quer comentar alguma coisa aí, Diego, inicialmente? Só dizer que não foi pra mim que ele disse, mas a recíproca é verdadeira. Boa. E aí essa ação dele, né, mais uma de ataque claro à imprensa, gerou uma onda aí de 1 milhão de tweets, né, 1 milhão de interações lá no Twitter, repetindo a mesma pergunta que o jornalista fez, que é a seguinte, né? Presidente Jair Bolsonaro, por que a sua esposa Michele recebeu R$89 mil de Fabrício Queiroz? E aí foi uma onda, assim, muito grande, né? Vocês participaram dela? Eu participei, eu mandei lá minha contribuição, inclusive fiz até uma brincadeira lá com o perfil do Midcast, o @podcastmid no Twitter, mas como é que vocês acompanharam isso aí? É porque eu não participei, não. Eu não sei o que eu tava fazendo nesse dia, mas eu ando bastante de saco cheio da internet, assim, pra ser sincero. Até do TikTok, cara? Até do TikTok, pra você ver. Porra. É que eu voltei a trabalhar direto essa semana e tá foda. Teve esse mapa que saiu aqui de conceito que você mandou lá no grupo, aí eu fiquei tentando entender um pouco, que eu acho muito bonito esses mapas que a galera de ciência de dados faz, mas eu não entendo porra nenhuma. Eu acho que foi um bom respiro pro Twitter, assim, o Twitter nessas últimas semanas estava uma merda. Não que ele tenha melhorado muito por conta disso, mas ele tava uma merda, assim, o pessoal resgatando treta, uma seda já resolvida. Isso tem uma coisa interessante com relação a essa movimentação, e essas análises que foram compartilhadas com imagens são análises de grafos. Uma das principais é feita aqui por um laboratório da UFES, o LABIC, que é comandado pelo Malini. Ele faz muito dessas análises e isso mostra pra gente como que funciona o comportamento das redes, assim, como funcionam os nós e as comunicações entre os principais perfis. E nesse quadro que foi compartilhado pelo LABIC, a gente pode perceber que as interações elas foram muito dissolvidas, não tinha interações com a maioria dos perfis que a gente considera grandes, e todas elas estavam voltadas para o perfil do Jair Bolsonaro. Exato. Isso demonstra pra gente basicamente como que funciona um ataque virtual. É como se todas as pessoas tivessem assumido um comportamento de robô. Isso. Aquilo que o pessoal paga para que os robôs façam é isso. A questão é que quando você lida com pessoas de verdade, você não consegue sustentar uma interação dessa durante muito tempo. Você faz isso durante algum tempo, você sobrecarrega aquele perfil, ele não consegue interagir com mais ninguém, ele fica soterrado. A relevância que ele vai ter simplesmente por conta desses ataques que ele está sofrendo, mas isso não se mantém por muito tempo, né? Porque pessoas. Mas aí eu queria até perguntar para vocês, assim, não é uma crítica, né, para quem embarcou na brincadeira, como eu comentei aqui, eu também embarquei nessa, fiz lá a pergunta e tal, é apenas analisando o cenário, né? Porque, assim, é impressionante como a gente ainda é pautado, pelo menos no Twitter, principalmente pelo que o Bozo fala, mas pelo movimento que os jornalistas fazem justamente para defender a sua classe, né? E também usando, né, o discurso de defesa da democracia, porque acho que a última vez que eu vi uma movimentação não tão grande como essa, né, mas também teve uma movimentação grande, foi justamente por um ataque a algum jornalista
e aí todo mundo se voltou contra e fez a defesa não só, né, da imprensa, como da democracia de uma forma geral. E dessa vez foi uma onda muito forte, né? Acho que talvez também por conta da facilidade, né? Porque era, vamos divulgar a mesma pergunta a todo mundo. Então era um Ctrl-C, Ctrl-V, todo mundo marcando a arroba do presidente, que eu acho que isso foi a melhor coisa, mas eu sempre acho interessante como a classe jornalística ainda move muito o Twitter, né? Não sei se vocês concordam comigo. Cara, move, mas eu fico sempre naquela, o Twitter, ele é um micromundo ali. Sim, a bolha. A maioria dos debates e o que realmente vai atingir a maior parte da população não tá no Twitter. A gente consegue ali ter nesse micromundo uma percepção um pouco mais acalorada, um pouco mais um sublinhado do que poderia ser a realidade. Mas na prática, se uma situação dessa não acontece no Facebook, no WhatsApp, não chega às ruas, isso aí tem uma relevância de momento e passa. Inclusive pode servir para desgastar alguma pauta. Você faz com que aquela pauta ela seja consumida, aquela energia seja consumida muito rápida, em questão de 24 horas, e nas 24 horas seguintes você vai precisar de uma outra treta. Não vai ser aquela. Inclusive o modo como o Twitter ele se comporta, ele impede isso. Mesmo que você suba uma hashtag e ela fique nos TTs hoje, o dia inteiro, mundial, amanhã o Twitter já não vai permitir que aquela hashtag permaneça. Então você pode continuar a twittar aquilo, ela pode continuar com a quantidade de nós grande, mas na prática aquilo não vai aparecer no aplicativo do Twitter com tanta relevância mais, né? Você vai precisar trocar aquela discussão constantemente. Então não é o melhor lugar para a gente conseguir realizar nenhum tipo de debate, embora a gente fique muito feliz quando acontece esse tipo de bombardeio como aconteceu nessa semana. É um pouquinho do veneno deles para eles, né? Pelo menos de vez em quando. E eu acho interessante também que acaba essa bolha, né, essa questão da bolha do Twitter, ela acaba dando talvez até um pouco mais de relevância à opinião de alguns jornalistas do que eles realmente teriam. Se você fosse comparar, por exemplo, um jornalista que gera engajamento com quem tem realmente audiência, que é tipo, sei lá, basicamente o Jornal Nacional. Uhum. Né? E aí no Twitter você vê que tem muito mais gente que gera um engajamento maior, mesmo que esteja em jornais menores, em emissoras menores. Sim. Então até um certo ponto é um reflexo da bolha, né? Que tipo, esse jornalista tá cobrando, e aí eu vou lá e dou palco pra ele, né? Eu vi muito questionando isso numa época que a Vera Magalhães falou alguma merda pra variar, e aí o pessoal ficou, caralho, mano, ela trabalha numa emissora pequena, tipo, não tem audiência, e vocês ficam dando importância porque ela fala, blá blá blá, tipo, alguma coisa nesse sentido, né? Agora, o que a gente tava falando da bolha, né, que assim, eu fico sempre com aquela sensação que o Twitter, ele ajuda a pautar, mas ele não ajuda a propagar qualquer que seja o debate, até mesmo quando é alimentado lá pelo gado bolsonarista. Só que eles depois divulgam e propagam isso no WhatsApp, né? E até mesmo no Facebook, coisa que o nosso lado de cá ainda não consegue ter esse alcance. Aí eu tava de curiosidade vendo aqui, agora, por exemplo, o perfil do Bolsonaro no Twitter tem 6 milhões e 600 mil seguidores. No Facebook, cara, são 10 milhões e 700 mil pessoas curtindo a página dele e 13 milhões e meio seguindo. Então, assim, é um alcance bem maior fora o WhatsApp, né, cara? Assim, uma coisa que a gente às vezes esquece é porque a gente vive no Twitter, mas isso é diferente de internet, cara. A gente pode achar que a gente é muito livre e que a gente pode pautar discussões e direcionar alguns tópicos no Twitter, no Instagram, no Facebook, no WhatsApp, mas não funciona assim. Tentar fazer uma analogia um pouco tosca aqui, não funciona exatamente dessa maneira, mas poderia imaginar que a internet são ruas. Então você tem ruas pelas quais você pode circular. Facebook é um shopping, Twitter é um outro shopping, Instagram é um outro shopping. Você saiu da rua e entrou naquele shopping e você vai consumir todas as coisas que estão ali e interagir ali, mas aquilo não é a internet. E muita gente passou a acessar supostamente a internet só através desses aplicativos, através do que está presente no Facebook, do que está presente no Twitter, no Instagram e no WhatsApp. Ou seja, você tem uma quantidade enorme de pessoas, principalmente no Brasil, que nunca acessaram a internet de verdade. Elas não fazem a menor ideia do que seja a internet e da liberdade que elas poderiam ter na internet. E por Twitter, Facebook, Instagram, WhatsApp serem espaços privados, fechados, são empresas, a gente não tem controle sobre aquilo. A gente não consegue modificar narrativas de verdade ali. A gente necessita que haja um controle real sobre essas empresas. Então, quem tem que se responsabilizar sobre quais narrativas que elas
podem ser positivas ou negativas para a sociedade dentro daquelas empresas são aquelas empresas. O Facebook tem que ser chamado para poder gerir aquelas narrativas perniciosas. Exemplo, a gente pode ter criado toda essa movimentação no Twitter durante 24 horas, isso não vai significar nada para esse shopping, para essa empresa nas 24 horas seguintes. Deveria verificar, ela deveria ser responsável com relação a isso, porque vem um perfil bolsonarista e posta um vídeo falso, um vídeo que diz que o Bolsonaro teria reagido a uma outra fala que o repórter teria primeiro agredido ele verbalmente, falado uma besteira, e aí ele reagiu. Esse vídeo é falso. O fato desse vídeo poder ser veiculado dentro de um espaço que é de uma empresa, que é o Facebook, é extremamente negativo. E não é papel nosso ficar lá retirando aquilo do ar. Quem tem que tirar aquilo do ar é a empresa. Então, se essas empresas não se responsabilizam por isso e a gente continua nesse engano, nesse auto-engano, de que a gente consegue se expressar com liberdade ali, de que a gente ou não são nem os jornalistas que estão pautando nada ali. A gente está produzindo material para aquela empresa. Cada vez que a gente cria uma movimentação dessa, a gente produz material para aquela empresa e alimenta a ilusão de que aquela empresa não é responsável pelo aquilo que acontece. Sabe? Isso, depois de que essas empresas afetaram a eleição norte-americana, o debate lá avançou bastante. A gente talvez não tenha avançado tanto aqui, e isso se tornou um problemão lá fora. A gente já deveria ter enfrentado esse problemão aqui e regulamentado a atuação dessas empresas gigantescas que elas sim influenciam como que a nossa vida prática acontece. Assim, eu acho muito complexo, eu que também trabalho nessa área de TI, é muito complexo você realmente controlar tudo, né, que está sendo publicado, principalmente quando é um conteúdo assim falso, mas esses perfis maiores que já têm um histórico de engajamento deveria ter um controle um pouco mais específico, né, cara? Então, realmente, assim, deveria, sei lá, seguir um fluxo diferente. Quando um Alan Terça Livre publica alguma coisa, deveria já ter um fluxo mais rápido para verificar que aquilo ali é falso ou não. Como, por exemplo, o Instagram, o Facebook, até o Twitter tem feito com algumas publicações do Trump. Mas o problema não é o Trump publicar, o problema são os outros, né, as outras cabeças da rede publicarem. A mesma coisa aqui no Brasil, né? Então, mas eu ainda acho que o pior é o WhatsApp, cara. O WhatsApp é que é o grande mal atualmente, porque ali, cara, é um buraco negro que a gente realmente não tem noção do estrume que vai sendo tragado por ele. Então, é muito complexo. Assim, achar que essas empresas, seria complicado elas controlarem as nossas postagens, é ignorar que elas já controlam. Elas já controlam o que a gente pode ou não pode veicular. Cara, outro dia você posta algum vídeo, qualquer vídeo no Twitter, que ele tem um trechinho no fundo de uma música que tem requisição de direito autoral. No dia seguinte o Twitter vai tirar aquela música da... Não, mas aí é mais fácil, cara. Isso aí com o algoritmo é mais fácil. Agora, você pegar um vídeo que o Alan Terça Livre publicou do Bolsonaro falando alguma coisa, alguém falando ele num áudio merda, você teria que pegar esse vídeo, avaliar o que tá ali naquele áudio, transcrever e aí avaliar a situação com a narrativa que está sendo construída. Você só precisa fazer isso uma vez, cara. Você só precisa fazer isso uma vez. Às vezes, seguinte, isso é fácil de ser controlado. O problema é que esse controle não acontece. Você retira pontualmente. Então, você tem que ir lá, entrar na justiça e exigir que pontualmente aqueles perfis retirem os vídeos de circulação. Então, mas se você aí fez uma análise, por exemplo, né? Se você fez uma análise dizendo que tais reportagens, que tais manchetes, que tais termos eles estão indicados como notícias falsas, como mentira, como é o caso do perfil do Osmar Terra, por exemplo, já era para esse perfil ter saído do ar há muito tempo. Aí eu concordo contigo. Ele viola constantemente as regras que a empresa mesma estipulou, mas a empresa faz questão de manter o perfil no ar. A mesma coisa vale para o perfil do próprio Bolsonaro, para o perfil do Terça Livre, para todos esses perfis bolsonaristas. Eles recorrentemente violam as normas que a própria empresa estipulou e a empresa faz questão de manter aqueles perfis no ar porque eles geram engajamento. Então ela não cumpre com as responsabilidades dela e ela deveria arcar com essas responsabilidades. Não, nisso eu concordo. Com as consequências de deixar que o crime continue a ser cometido dentro dos seus domínios. Sabe, se alguém comete um crime dentro de um shopping, a empresa que gera o shopping vai ser responsabilizada. Não, nisso eu concordo. A questão direcionada ao perfil pelo histórico, sim. Mas eu digo essas coisas pontuais. Esses vídeos que viralizam, cara, não vai ter como. Isso aí esquece. Não vai conseguir. A não ser que o perfil já tenha um histórico mesmo. Mas, cara, é muito questão de vontade política, né? Porque
tecnologia de observar as coisas aí, pô, ela é muito bem feita, né? Muito avançada. Se houvesse uma vontade política de fazer isso, eu acho que seria possível. Só que é como o Rodrigo falou, essa galera gera o que essas redes estão atrás, que é engajamento, que é tempo de tela. Né, então não é do interesse, porque é uma corporação como qualquer outra que quer tirar grana, então não é do interesse dela mesma ficar tirando isso, e aí isso se retroalimenta como a internet funciona, que quanto mais fantástico, por conseguinte provavelmente mais mentiroso, né, tirando aí o caso da Flor de Lis, que era fantástico porém verdadeiro. Caraca. Então é um ciclo que se retroalimenta, mas que realmente teria que ter uma vontade política por trás, que não vai ter enquanto não houver uma responsabilização de fato, né? Mas aí e aí legalmente a gente está muito preso, né? Porque a legislação pouco fala sobre a internet, né? E aí é muito complicado de responsabilizar a empresa. É muito complicado isso. Exatamente. Mas você já tocou no nome dela, antes da gente ir pro tópico da Flor de Lis, vamos só fechar isso aqui, porque após mais esse ataque aí do Bolsonaro, perguntaram para o Rodrigo Maia e, como sempre, ele falou que não é o momento de avaliar processo de impeachment e que não dá para fazer isso agora, no meio de uma pandemia, que o foco precisa ser outro. Então, o Rodrigo Maia, mais uma vez, alinhado aí para não tentar abrir qualquer frente contra o Bolsonaro, né? E aí, no dia seguinte, ou 2 dias depois, o Bolsonaro participou do encontro Brasil Vencendo a Covid-19, que foi uma coisa, assim, deplorável. São 50 minutos, assim, de você realmente passar mal assistindo o irmão do Weintraub, Osmar Terra, Alexandre Garcia, enfim, é um show de horror. Mas aí, nessa fala dele dentro do evento, ele comentou que os jornalistas são bundões e que tem menor chance de sobreviver à Covid-19 do que ele pelo seu histórico de atleta, que, segundo ele também comentou, a imprensa fica debochando. E por que não debochar, né? O cara tá há 30 anos como deputado e continua falando que tem histórico de atleta, né? Mas mesmo depois de toda a situação criada, ele continua atacando a imprensa, e até o Datena ficou puto. O Datena, no programa dele, passou lá a fala do Bolsonaro e falou: então, presidente, bundão é o senhor, senhor Jair. Eu respeito você como presidente, tal, mas bundão é o senhor. Se você pode me chamar de bundão, então eu lhe chamo de bundão também. Alô, medo e delírio, chamo o Datena garantista. E logo é tipo, a pessoa está putaça e ela chama de bundão. É sério. Daqui a pouco a gente vai comentar a notícia da Flor Delis aí. E, pô, cara, num país em que essa é a notícia que os jornalistas precisam passar em horário nobre, a gente vai realmente ficar chamando um ou outro de bundão, de bobão. Então, pra gente fechar aqui o tópico, as novas aí do fungo presidencial e o trecho aí do documentário O Fórum, que foi divulgado essa semana pelo Guilherme Casarões lá no Twitter, surgiu meio que do nada. Eu não estava vendo ninguém comentar sobre essa bela peça cinematográfica, onde o Bolsonaro encontrou com o Al Gore, cara, nos bastidores lá do Fórum de Davos. E vocês viram essa passada de vergonha absurda que ele fez, cara? É uma coisa... Parece sketch do The Office, né, cara? O clima da reunião todo é muito The Office mesmo. O áudio eu achei bem parecido, tá? Ai. Cara, assim, o comentário do perfil do Medo e Delírio, nem fudendo que o Al Gore trouxe o nome do Sirkis de bobeira. Mas não foi. Ele sabia muito bem o que ele tava fazendo. Contextualiza, cara. aí, Rodrigo, pro ouvinte que por acaso não viu o vídeo. Cara, esse é um vídeo eu não sei o documentário inteiro ainda, não sei quando é que vai sair, e eu nem sabia que aconteciam essas filmagens dentro desses fóruns econômicos mundiais. Cara. E é uma filmagem de alta qualidade, assim, dá pra ouvir tudo com muita nitidez. Nessa cena que foi compartilhada, a gente acompanha um diálogo com um tradutor, o Al Gore, o Bolsonaro e o Forchanceler do lado. E o Al Gore chega e comenta, né, que ele é muito amigo do Sirkis. O Bolsonaro até não entende o nome, depois ele comenta, e aí o Bolsonaro é obrigado a dizer, então, nós estivemos, o Sirkis e eu, de lados opostos, nós éramos inimigos na luta armada.
Aí o Algor todo constrangido, eu não sabia, desculpa, eu não fazia ideia, o Bolsonaro tenta não sabia mas que você tinha participado de alguma luta armada, sempre achei que você era um bundão. Não, sendo que o Serquis... Isso é um detalhe legal, cara, porque o Serquis, ele já estava exilado em 73, acho, 71 ele foi exilado. Isso. Ele foi preso em 71. Então, em 73, o Serquis, ele não participou da luta armada. Ele teve luta armada, exatamente. Ele não participou da movimentação armada que teve no Brasil. Nem o Bolsonaro. Nem o Bolsonaro. Mas eles continuam e tal, e o Bolsonaro tenta falar a verdade sobre os militares no Brasil ainda vai ser revelada, pipipi, popopô. O Algor continua e fala da Amazônia, que ele tá muito preocupado, todo mundo tá muito preocupado com a Amazônia. E aí vem, todo mundo fica na expectativa, o que o Bozo vai dizer a respeito disso? E o Bozo me manda uma ideia de que a Amazônia tem muitas riquezas, a Amazônia tem que ser explorada, eu estou com muita vontade de explorar a Amazônia junto com os Estados Unidos. Aí o Algor faz uma cara de interrogação e eu não entendi o que você disse. Cara, que momento impagável, bicho, que momento impagável. Assim, crime lesa pátria ali, né, descarado. Crime lesa pátria, poderia, mas não vai acontecer nada, que a gente já comentou aqui, né? O cara já devia ter perdido os direitos políticos no dia que ele homenageou o Ustra no Congresso, já devia ter perdido o direito político lá, não perdeu lá, não vai perder mais nada. Então, mas isso aqui é um crime lesa pátria nítido, assim. Mas, cara, achei engraçado o perfil do The Office Brasil, compartilhou o vídeo. Que era uma cena vazada. Cortada. The Office cortada. Então, eu tava pesquisando aqui, segundo aqui o amigo Google, esse documentário foi lançado no dia 20 de agosto nas plataformas digitais. Tá dizendo que tem na Apple TV, no Google Play, naquela Look, YouTube, no Now e no Vivo Play. Então eu vou até procurar depois aqui, que a gente terminar de gravar, se tá disponível em algum desses lugares mesmo. Fica aí. Super quero ver, cara. Fica a dica aí pros ouvintes. Não, aí eu tô vendo aqui uma notícia também, pesquisando, né, tá, o diretor do documentário disse assim, ninguém queria ficar perto do Bolsonaro. Por que será, né, cara? Ai, meu Deus do céu, cara. Ele mente, assim, é compulsivo mesmo, né, como a gente já comentou aqui outras vezes, cara. Pra que ele vai falar pro Algor que ele participou da luta armada quando ele não participou e que ele enfrentou o Serquis, sendo que o Serquis também não, cara? Cara, é uma coisa inacreditável, Lana fez uma análise cara. Interessante aqui, quando a gente assistiu esse vídeo, que ela falou que a gente tem que lembrar que na cabeça do Bolsonaro existe pouca coisa, mas uma das poucas coisas que existe é uma ideia de que ele é realmente um mito. Então, quando ele fala da luta armada, quando ele fala que ele participou da luta armada, ele não tá falando dele, ele fala de si como se ele falasse das Forças Armadas. Sim. Ele é o Avatar. Falando, eu estive do outro lado, nós éramos inimigos, como se ao falar nós, ele tá falando dos militares, força militar, os militares estávamos de um lado e ele estava de outro. É esse o nível da viagem, cara. Mas eu quero muito assistir, pra que todo mundo que tá aí saudoso de The Office, né, já vai ter esse novo momento. Você pode assistir como se assistisse The Office. Eu tenho até medo de não conseguir chegar até o final do filme. Vai lá ver o Bolsonaro passar vergonha em 1080p. Isso, exatamente, cara. E só fechar aqui com uma homenagem ao Serquis, né, cara? Que o Alfredo Serquis morreu dia 20 de julho. É não me verdade. engano, agora passado, né? Uhum. É bem recente. E fica também uma homenagem. Procurem os livros dele. Tinha publicação até mais recente também. É sempre uma boa leitura. Boa. E assim, pra gente fechar aqui esse tópico, tem um ouvinte nosso que mandou aqui uma pergunta. Hoje tem pergunta do ouvinte aqui no Midcast Política, então vamos ouvir aí o que o nosso ouvinte tem pra perguntar pra gente. Alô, Paulo Guedes, já que você é o posto Ipiranga, qual o motivo do Queiroz ter depositado 89 mil na conta da primeira-dama? Um abraço. Bom, então depois dessa pergunta aí do nosso querido ouvinte, vamos seguir aqui com o nosso episódio. Já que a gente falou, então, da Michelle Bolsonaro, né, do próprio fungo presidencial e a Flor de Lis, hein, amiga do casal, que virou o assunto, sem dúvida, mais comentado e bizarro dessa semana, né, cara? Vocês acompanharam isso? Tem alguma coisa? Eu vi um maravilhoso resumo no Facebook, que constava de fotos contando a história nos comentários. Eu não fazia ideia que essa mulher existia até agora, essa semana.
semana. Sério? Tu não viu a questão da morte aí, do assassinato, né, do marido dela? Tu não tinha visto antes, não? Não tinha, eu tava 100% por fora. Mas, cara... Nossa, cara... Tô Isso bombou surpreso. muito aqui no sul, cara. Aqui foi bastante também. Ainda mais, aqui principalmente, né? Que ela é do Rio, então passava no noticiário aqui direto. Eu não acompanho os escândalos nem dos deputados daqui. Pô, cara, mas o roteirista da vida real, ele tem muito mais personagem pra trabalhar e acaba saindo coisa muito mais doida, né? Eu vi gente comentando, pô, se eu tivesse escrito esse roteiro, iam dizer que era forçado, Isso. né, que tava... que era demais, que não dava pra fazer assim, mas olha só. A Flor de Lis, que foi denunciada pelo Ministério Público, né, e pela Polícia Civil, como mandante do assassinato do marido, pastor Anderson do Carmo, ela que é deputada federal e cantora gospel pelo PSD aqui do Rio, e a Flor de Lis, que chegou a ser mãe de criação. É isso mesmo, ouvinte. Caso você, como o Diego, não tenha acompanhado, ela é mandante do assassinato do marido e chegou a ser mãe de criação e sogra dele antes deles casarem, cara. Calma, vamos lá. Ouvinte, atenção. Pega aí o seu quadro de cortiça. As fotinhas você pode baixar aí no site do Midcast. O barbante vermelho você arranja, tá? Com os alfinetes e vamos construir aqui. Vamos lá. Flor de Lis teve 3 filhos biológicos. Mas ela é uma mulher de Deus, do coração muito grande. Do alto da bondade do seu coração, ela adotou mais 5 crianças. Dentre essas 5 estava Anderson. Lá pelas tantas, de uma maneira... De nenhuma forma bíblica, de uma maneira muito, muito casual, um desses filhos adotivos começou a namorar uma das filhas biológicas. Só que o rapaz era esperto, o rapaz era vivo, entendeu? O rapaz ali, ó, o Espírito Santo tava ali, ó, agindo. E ele falou, pô, negócio de herdeiro aqui vai demorar, né, e tal. Então ele, já sei, vou fazer o seguinte. Ele largou a filha para ficar com a mãe. Com boatos, inclusive, que ainda rolava coisas ali entre os 3, possivelmente mais. Aí já são especulações. Incluindo a questão que eles frequentavam casa de swing e tudo mais, inclusive no dia... Alguém duvida disso hoje, cara? Assim, depois de toda essa notícia, alguém duvida disso? Não, e a notícia que saiu que, tipo, ela não queria se separar dele pra não pegar mal perante a igreja, mas mandar matar tudo bem, né? Escandalizar o nome de Deus. Exatamente. Não mas pode vamos lá. separar, senão vai escandalizar o nome de Deus, fazer o quê? Só matando. Pois é. Gente, vocês estão dando spoiler da história, vamos seguir a história. Aí ele casou com ela. E aí ele foi ali, virou pastor e tal, e foi tomando de conta da operação financeira ali, do negócio da família, da igreja da família. E aí ele controlava toda a grana. Aí chegou uma hora que ele já não estava mais feliz ali, entendeu? Acho que ele decidiu separar. Só que ela falou, não, eu construí aqui essa fortuna. Você, moleque, cala sua boca, me respeite, que eu sou sua mãe e sua mulher. E sua ex-sogra. E sua ex-sogra, entendeu? Aí ele falou que ia separar e ela, não vou deixar, porque senão ele ia levar, acho que eles chegaram a, não sei, né? Ele ia levar uma metade da grana aí, se ele separasse. Aí ela passou a confabular com os seus filhos biológicos e os filhos adotivos da primeira temporada, porque depois ela adotou mais 50 na segunda temporada, que já é outro rolê. Então, com os 7 originais ali, né, menos ele, ela começou a plotar um jeito de matá-lo. E inclusive a ex-namorada dele, filha dela, irmã dele, fez belíssimas pesquisas no Google como veneno letal, barra pesada Rio de Janeiro, cianeto legal, cianeto letal. Assassino onde achar. E aí conseguiram dar um copo de veneno para esse varão ungido. Mas ele era protegido por #Deus e sobreviveu ao veneno. Pra você ver, se você quiser decidir quem tava do lado certo, entendeu? Quem tava correndo aí pelo justo, o cara sobreviveu ao veneno, cara, tá na Bíblia. Mas aí depois ele não sobreviveu ao assalto que ela mandou fazer pra matar ele, e é isto. É isso, exatamente. Assim, cara, quando você coloca isso tudo dentro do prompt máfia, tudo faz sentido, sabe? Sim. Se a gente acho que isso a gente tem que ter em mente quando a gente analisa qualquer uma dessas notícias da política atual. A gente tá lidando com máfia. E quando você lida com máfia, cara,
fingir assalto, tentar envenenar a pessoa, né? Ter casamentos estranhos dentro da mesma família. É fichinha, meu amigo. Isso aí, jogar cabeça de cavalo da casa do sujeito pra assustar, é pouco. E nessas horas que você vê que o foro privilegiado às vezes é uma merda, né, cara? Puta que pariu. Porque a mulher vai responder por 5 crimes, né? Mas não pôde ser presa por conta do foro privilegiado. A família toda aí que arquitetou junto tá presa, mas ela tá de boa solta. Nem sei se eu vou me preocupar tanto, assim, nesse momento. O foro privilegiado e ela vai estar solta e tudo mais, porque o maior problema aí não é essa família desconjuntada, não é esses casamentos, essas traições, esses rituais que eles faziam em casa de swing, nos quais aparentemente o Anderson era a oferenda. Isso aí não me interessa muito não, cara, só no máximo por diversão. Agora, o fato de que ela e o falecido exploravam a fé alheia, isso sim é um problemão. É isso aí que me causa realmente revolta. E muito menos para se ela vai ser presa ou não vai ser presa. Contanto que ela perca os direitos políticos e ela nunca mais vá arrancar dinheiro das pessoas com essa história de vender a paz espiritual através da fé cristã, pra mim tá ótimo. Mas assim, é só uma outra parada que é revoltante, que eu falei dos que ela adotou na segunda temporada, né, que ela adotou mais 50 pessoas, adotou entre aspas, né, depois, que eram pessoas que sofriam abuso diariamente, né, que eram serviçais / escravos sexuais que eram obrigados, tipo, que não comiam direito, né, que estavam submetidos a todo tipo de abuso lá dentro. Então tem essa parte aí também. Exatamente. Cara, importantíssimo aqui agora, só pra fechar meu comentário disso. Importantíssimo. Vocês precisam saber, quem não sabe, vai lá, corre atrás, está no YouTube inteiro. Existe um filme que foi feito com um elenco global sobre a vida da Flor Delis, 2012, se não me engano. É um filme que chama muita atenção. Detalhe desse filme: as pessoas supostamente trabalharam de graça. Isso. Porque elas se encantavam tanto com a vida da Flor Delis que elas fizeram aquele trabalho de graça. Aí tem lá Reinaldo Giannichini, Débora Seco, só gente top, só elenco top. Não, ela já foi na Ana Maria Braga, já foi na Xuxa. Eu acho louco que o pessoal trabalhou de graça. Trabalhou de graça pra fazer esse filme. Agora, vocês querem que esse trabalho que vocês fizeram com esmero, com afinco, vocês se dedicaram ali, vocês querem que isso tenha um resultado positivo? Por favor, ouçam o meu apelo. Façam o 2. Façam a continuação do filme agora. Eu adoraria ver a continuação agora, cara. No Netflix. Tornar um clássico do cinema nacional. Netflix, por favor, entre em contato com o Reinaldo Giannichini. Todo mundo gosta dele. Se vocês se convencerem o Reinaldo Giannichini, vocês convencem todo mundo depois a participar também. Eu não acompanhei cada um deles, mas eu vi uma notícia de que nenhum deles tinha se pronunciado sobre o caso até o dia lá, até, sei lá, anteontem, né? Não sei se... não, eu vi uma galera se pronunciando, dizendo que tava triste, que se sentiu traída. É? O diretor se pronunciou também. E assim, é um negócio, cara, muito, mas muito, muito ruim. Muito ruim. Muito, não eu vi um pedaço. Ruim que dá a volta, não é aquele ruim que você fala, nossa, ficou ruim, ficou trash, ficou ruim, ficou uma coisa interessante. Não, cara. É ruim mesmo, assim. Aquilo ali é pior do que aquelas produções de simulação dos programas de descarrego da Record. É realmente ruim. Mas eu tava rapidinho, Rodrigo, eu tava pesquisando aqui quem é o suplente da Flor de Lis. Aí tem uma reportagem aqui, porque no site mesmo da Câmara não tem, cara, impressionante. Aí tem aqui, ó, suplente de Flor de Lis, ou Flor Delis, sei lá, é cantor religioso investigado por rachadinha. Olha só, funcionários movimentaram 4,1 milhões no inquérito que faz parte da Furna da Onça, e como a Flor Delis, ele é cantor e religioso. É o Pedro Augusto, radialista, ex-deputado estadual aqui do Rio de Janeiro. O que você ia comentar, Rodrigo? Não, cara, eu ia continuar no comentário do filme, porque foda-se a parte séria disso, que se der nada de bom vai poder sair, de nada que tiver em torno dessa história, cara, nada de bom vai sair dali, a não ser que a gente faça muita piada. Então, ó, eu continuo com o pessoal do filme, eu consigo imaginar tranquilamente que alguém ali da produção, só uma pessoa ou duas, realmente queria fazer aquele filme e estava encantado com a história da Flor de Lis. E como ele era amigo dos outros, a pessoa, faz aqui, cara.
faz um bico aqui, é só chegar lá, umas 4 ceninhas, lê esse texto aqui, é super fácil, faz um docudrama. Só você ficar parado aqui, sentado na cadeira, dando uns depoimentos, a pessoa, pô, tá bom, você tá pedindo aqui, o colega pedindo um favor, e a pessoa entrou nessa enrascada, cara. Exatamente, cara. Enfim, vamos seguir aqui, porque a gente agora tá tentando controlar o tempo aqui da gravação, a gente já estourou na primeira tentativa. Mas a gente precisa... Mas a gente precisa comentar aqui sobre ele, porque o Rodrigo pediu aí uns 2 episódios passados, por onde andava o Acef, tava meio sumido, né? Depois da gente, inclusive, dedicar parte de uma paródia a ele, e agora ele reapareceu, pois segundo aí uma reportagem da revista Cruzoé, a revista Cruzoé... Ele se tornou o advogado da Flor de Lis. Porra, seria um bom plot twist, hein, cara. Mas aí, segundo a Cruzoé, que tá trazendo aí várias situações aí pra complicar aí a família Bolsonaro, ele teria se encontrado com o PGR Augusto Aras a pedido do Jair Bolsonaro, sendo que o Acef teria ido lá encontrar Augusto Aras para negociar o acordo de delação da JBS, né, para renegociar lá a delação feita pela JBS, e parece que o Acef teria recebido 9 milhões de reais da JBS, aí não se sabe se seria para tentar fazer essa ação junto ao Augusto Aras, mas o que está posto é mais essa enrolação envolvendo o nome do Acef, e aí, 2 dias depois, o jornal Globo divulgou que, segundo o famoso relatório aí do COAF, o Acef teria feito pagamentos aos médicos aí que trataram o Fabrício Queiroz lá no Albert Einstein por volta ali de 10 mil reais, mas é uma situação, sim, que mostra como o Queiroz ele era uma pessoa que trabalhava em prol aí do mito e uma pessoa caridosa, né? Um anjo, Não, porque o Queiroz tinha 89 mil reais para depositar na conta da Michelle, mas não tinha 10 para pagar o seu tratamento, né? Aí surge o anjo na vida dele. Que aí é a questão do problema do mercado imobiliário, do mercado de automóveis, entendeu? Que não tá mais tão aquecido. Aí o nosso amigo Queiroz tá passando por um momento difícil, cara. Eu gosto dessa explicação do Diego, porque ela sempre começa com aquele início de frase de alguém que vai te contar uma mentira. Tem a questão aí do mercado imobiliário, tem a questão aí... Só faltou falar a questão, né? Tem que treinar minha pronúncia pra falar questão agora. É impressionante. O cara recebe lá 9 milhões e não tem dinheiro pra comprar um terno bem cortado, né? Porque isso é um negócio que me choca. Vocês ficam chocados com outras coisas. Com isso eu fico chocado, gente. Toda vez que esse pessoal aparece, eu falo, mas gente, sabe, um terno bem cortado, vocês têm milhões e milhões e milhões de rachadinha e desvio de dinheiro. Vocês têm auxílio terno. Não consegue comprar um terno bem cortado? Pelo amor. Mas é que pra isso precisa ter bom gosto, né? Aí... E aí, obviamente, a JBS afirmou que o Acef não representa eles em porcaria nenhuma. O Aras confirmou que não recebeu solicitação nenhuma e que não se encontrou com o Acef. E, por enquanto, a história vai ficando por aí. Vamos ver o que mais vai surgir do Acef aí nas próximas semanas, né? Porque provavelmente o nome dele não vai sumir nem tão cedo. Ele sumiu, mas o nome dele vai continuar aparecendo no noticiário, né? Mais algum comentário? A gente pode fechar por aqui, podemos seguir? Vamos? Podemos, vamos. Então vamos lá, porque hoje, Diego, não tem momento Carluxo para a tristeza de alguns ouvintes, mas temos poesia da semana, então vamos lá. Não foi 50, foram mais de 80. Agora não somente 10, então aguenta. Em meio à maior crise do Brasil, com seus ouvintes o Midcast enfim sorriu. Pode ser um sorriso amargo devido ao estado complicado, mas consegue nos trazer alegria em meio ao desespero e euforia. Com debates, poemas e músicas, está claro o que queremos dizer. Ao excrementíssimo presidente do Brasil, o porquê dos 89 mil. Cara,
Cara, eu fico muito feliz quando os ouvintes mandam poemas aqui, poesias pra gente, e que, na verdade, é, assim, uma referência ao Midcast e ao que a gente faz aqui, cara. Muito obrigado aí ao Caio, o @Mike ou Mick Lagard, né? Mick Lagard lá do Twitter, que mandou essa poesia pra gente. Ele já tinha mandado, acho que numa outra oportunidade, e agora mandou de novo. Muito obrigado. E aí, uma bela poesia, hein? Eu gostei, cara. Vamos lá, então? Começando a parte que todo mundo acha chato, Rodrigo? Vamos, né, cara? Não tem muito jeito. Começando aqui a parte que todo mundo acha chato e algo que tá virando recorrente já, a gente vai fazer a atualização de notícias passadas. Eu quero começar essa atualização com um comentário de que o chefe do ICMBio deixou o cargo. Aparentemente, o ex-coronel Homero Siqueira, ele que foi colocado no cargo pelo próprio Ricardo Salles, eles se desentenderam, eles não se deram muito bem ele depois do Homero Cerqueira ter feito algumas lives no Instagram ou divulgado algumas informações. Ricardo Salles gosta que tudo seja feito em nome dele, passe por ele e ninguém tenha o mínimo de autonomia, mesmo quando é um indicado por ele. Então o Homero Cerqueira pediu dispensa, isso porque ele era um dos nomes aventados para talvez ocupar o cargo de ministro do Meio Ambiente, caso o Ricardo Salles caísse do cargo. A gente ainda está aqui de dedo cruzado, né? #ForaSalles, funcionando muito bem, a gente fica na expectativa, mas o Homero Cerqueira por lá fora não é nada pra gente nem comemorar, nem reclamar, porque ele só era mais um indicado do Salles colocado ali para poder servir de porta-voz para ele. Mas, Rodrigo, rapidinho, tem só um comentário que, tipo, eu lembro que a gente comentou sobre a indicação desse cara no passado, sei lá, já não lembro quando tiraram a ex-presidente aí do ICMBio pra botar esse cara, mas parece que o cara, além de ter saído, né, porque tava fazendo live, o cara tava fazendo, segundo ele, uma reestruturação dentro lá do ICMBio pra condecorar, vamos dizer assim, os servidores, e tava fazendo comemoração do aniversário de 13 anos do Instituto, e aí foi que o Salles não gostou mesmo, cara. Agora, tipo, o coronel era até mais consciente do que o Salles, cara, pra tu ver o nível de maldade que é esse cidadão, né? Eu acho que, cara, é maldade e erro, mas é tão engraçado que o que militar sabe fazer, né? Organizar a festa de aniversário da instituição e dar condecoração. Pantanal pegando fogo e o sujeito me preocupado em ficar dando condecoração, meu amigo. Aí você vai deslocar o funcionário que tá fazendo o seu trabalho lá pra gastar um dia ao invés de estar trabalhando nas queimadas do Pantanal? Não vai estar fazendo fiscalização, não. Vem cá receber uma maldita condecoração. É verdade. Não, Milton, eu disse condecoração, deixa eu me corrigir aqui, é autopromoção que ele falou. Mas enfim, mas eu concordo com o que você falou. Sentido. Pois é, você tem razão, cara. Você ia comentar uma coisa, Diego? Não, só que o Salles, ele é tão contra a vida que até, tipo, a galera, até o bolinho ali pra comemorar que a servidora fez mais um ano de vida, ele não. Isso é demais pra mim. Não vou aceitar acender outro fogo aqui que não seja em mata virgem. Negócio de acender fogo em vela, não aceito no meu ministério. Ai, caraca, tem que rir pra não chorar, cara, que desgraça. Não, vamos continuar aqui com a desgraça do Salles, porque uma notícia que a Lu Pontes mandou agora há pouco pra gente no Twitter, então ela nem tava aqui na pauta, não, mas é uma atualização em cima das ações que aconteceram ou não aconteceram, né, que teve algumas ações que elas sofreram uma perda na fiscalização dos garimpos ilegais na terra indígena Munduruku. Eu vou abrir aspas aqui para o Congresso em Foco. Operação contra garimpo ilegal teve vazamento e obstrução da defesa. A operação do Grupo Especializado de Fiscalização, a Tropa de Elite do IBAMA, contra garimpo ilegal foi alvo, no início de agosto, de vazamento e também contou com obstrução do Ministério da Defesa. A primeira ação do grupo, realizada em 2020, de um total de 8 planejadas para o ano, ocorreu em Jacareacanga, uma vila de garimpeiros indígenas no sudoeste do Pará, considerada área vermelha de exploração ilegal de ouro. Aí vem a parte. A operação na terra indígena Munduruku foi prejudicada por um vazamento de informações que exigiu redirecionamento da ação de fiscalização. A suspeita é de que o vazamento pode ter partido do Ministério do Meio Ambiente. Não tem a mesma cultura de sigilo do IBAMA e pode ser disponibilizado algumas informações privilegiadas para garimpeiros da região. Vamos lembrar
que o Salles ele tinha colocado os garimpeiros ilegais e umas supostas lideranças indígenas para defender o garimpo dentro de avião e levado para Brasília. Sim. Pouco tempo antes. Coisa, né? Que surpresa, né? Chocando um total de 0 pessoas, mas importante essa notícia aí. A gente sempre vai voltar a isso aqui, né? Isso provavelmente é um tópico que a gente vai continuar atualizando nas notícias seguintes, e assim que possível a gente fazer um bloco mais demorado sobre isso. Nossa correspondente, né, Lu Ponte. Muito obrigado, assim, pra Lu, que continua mandando pra gente as notícias, e a gente às vezes não consegue acompanhar, ela tá ali de perto, tá super colada nessa discussão. Verdade. Então é bom pra gente ter essa atualização aí sempre. Voltando aqui ao nosso 01, vou falar pra vocês de chocolates, que a nossa conhecida loja de chocolates, chocolate com laranja, chocolate com laranja e com dinheiro lavado. Por quê? Dinheiro limpinho, ali é tudo higienizado. A loja de chocolates de Flávio Bolsonaro recebeu depósitos sucessivos em dinheiro e com o mesmo valor entre 2015 e 2018. O que foi apurado e saiu no Globo é que 1.512 depósitos em dinheiro foram feitos para a loja de chocolates. Aí você pode falar, opa, tudo bem, acontece, as pessoas pagam as coisas depositando em dinheiro, pode ter sido fornecedor. Aí vem o detalhe e você me diz se isso não é minimamente suspeito, porque esses depósitos eles são em valores muito específicos. Você tem 63 depósitos de exatamente R$ 1.500, 63 depósitos de exatamente R$ 2.000 e 74 depósitos de exatamente R$ 3.000. Tá estranho? Tá suspeito? Pode ficar pior, porque aparentemente o Flávio Bolsonaro resolveu fazer saques desse dinheiro nos mesmos dias em que eles foram depositados. Então ele retirava o dinheiro que tinha acabado de ser depositado na loja dele. É um esquema muito bem organizado, né? Tá ali, olha, será que vai levantar suspeita se a gente fizer esses 74 depósitos de R$ 3.000 e logo na sequência eu for lá e fazer a retirada do dinheiro? Será? É porque ele era uma pessoa muito ansiosa, cara. Por isso que ele fazia isso, entendeu? É maravilhosa essa história, assim, cada dia vai ficando melhor. Uma parte que eu achei muito interessante foi que parece que, sei lá, 2 meses depois que ele tinha aberto a loja junto com o sócio dele, ele já tinha feito uma retirada de R$180 mil de lucro e o sócio dele, R$0, cara. Essa parte eu achei muito boa também. Tudo pode se explicar. Primeira coisa aí, os depósitos em valores específicos. Já comentamos aqui que tinha o desconto lá, né, para amigos e familiares no programa passado. E nesse caso, nada mais é do que um clube do chocolate. Você fazia ali a sua assinatura mensal. E tinha o desconto, né? Nessa época não tinha PicPay, entendeu? Para você digitar lá picpay.me/midcast. Assinar o nosso plano. E receber conteúdo extra, eventualmente. No plano de R$5. Exatamente. E aí, como é que você podia fazer? Tinha que recorrer à tecnologia da época, gente. Era o que? Era o cheque, era o banco. E aí você fazia lá seu depósito, né? Pagava lá a sua assinatura. 2013, a tecnologia era o cheque. Menino. Não, o melhor é que todos esses depósitos eram feitos, né, em valores menores do que a agência lá, né, o banco, né, onde ele tinha conta permitia, que era um máximo de R$3.000, porque cabiam só 50 notas por envelope. E aí a maioria dos depósitos era tudo até R$3.000. Uma baita coincidência, né, cara? Sei lá, imagina o cara, me vê tudo aí em nota de 20, sabe? Agora, com a nota de 200, isso aí vai dobrar para 6.000 com uma tranquilidade, abrindo o plano Platinum Premium da Copenhagen lá da loja do Flávio. Agora você vai pela sua assinatura Premium Platinum, você recebe não 1, não 2, mas 5 panetones de língua de gato por mês, cara. Cada um deles custa quanto? R$10.000. Exatamente. Em barras de chocolate língua de gato que vale mais do que dinheiro. E você ainda pode fazer um test drive em um dos carros que o Queiroz vende, cara. Vem como bonificação aí nesse plano também. Gente, não, fala sério. Essa aqui é a parte do bloco que todo mundo acha chato. Aqui a gente fala de notícias chatas. Não é pra gente estar fazendo piada aqui. Vocês estão fazendo piada com coisa séria. Fazendo piada com coisa séria por quê? A gente fica falando assim do Flavinho, mas, cara, você tem que lembrar que o Flávio ele tem saúde frágil.
qualquer coisa ele pode desmaiar. É muito perigoso. Então a gente não deveria estar fazendo piada com isso, porque é fazer piada com a saúde dele. A gente nunca vai fazer isso aqui. A gente não vai fazer piada com a saúde dele. Inclusive, vou puxar uma outra notícia agora pra gente não fazer piadas com a saúde dele. O Flávio ele tem esse receio, né? Esse problema muito sério de desmaiar em situações limites. Desmaiar quando ele fica sob pressão. Situações limite. Situação limite. Um exemplo de situação limite. Vamos lembrar que o Marinho, Paulo Marinho, ele delatou, né? Ele falou que houve um vazamento da Operação Urna da Onça, próximo à eleição, e o Flávio Bolsonaro negou isso. Então a gente ficou ali com duas palavras contraditórias. Paulo Marinho dizendo houve o vazamento, e o Flávio Bolsonaro recebeu essas informações antes, e o Flávio Bolsonaro dizendo não, alucinação. Esse rapaz aí está usando drogas. A justiça determinou, então vocês precisam fazer uma cariação. A gente vai colocar vocês um de frente para o outro para debater, e vocês vão ter que se entender quem é que está falando a verdade ou não. De início o Flávio Bolsonaro tinha aceitado, mas aparentemente agora ele disse que ele não vai poder. A agenda tá cheia, então ele não vai ter condição de cumprir lá no dia 21 de setembro fazer a cariação com o Paulo Marinho, né? Poxa. É muito desconto que ele tem que ficar dando na loja dele pro pessoal comprar língua de gato, panetone, cara. Não dá tempo, né? E aí, nesse meio tempo, ainda pegou Covid-19, né, cara? Pra fechar. A gente não vai fazer piada com isso. Só pra deixar claro aqui. A gente não vai fazer piada, assim, melhoras aí pro Flávio Bolsonaro. Nem pra ele, nem pra Carla Zambelli, né? Eu vou desejar de novo. Não pode terminar. Não, falar que a gente sabe que é uma doença que é muito perigosa, já matou mais de quase 120 mil brasileiros oficialmente. Então é uma doença que ela pode matar a qualquer momento. Então pode acontecer de você ter uma insuficiência respiratória, de você ter que ser entubado, de repente perder a voz, de ficar alguns dias na UTI sofrendo com as consequências dessa doença. De repente pode acontecer, tem uma probabilidade muito grande de você morrer. Mas a gente não vai fazer piada com isso e a gente não tem esse desejo no nosso coração. Exatamente. Fica aqui o editorial do Midcast Política. E aí finalizamos o editorial desejando que a saúde dos dois evolua para o benefício do povo brasileiro. Puta que pariu. Que foi, cara? Cara, nada. Como é que você conseguiu levar pra maldade um negócio desse, cara? Tão bonito. Não, é porque eu tava lendo um negócio aqui que eu achei engraçado, cara, entendeu? Mas vamos seguir então aqui com o próximo tópico? Vamos, porque já que você tá bem-humorado, Vitor, eu tenho uma boa notícia pra você. Opa! Eu tenho uma notícia boa e uma notícia ruim. Vou dar a notícia boa primeiro, depois eu dou a notícia ruim. Isso envolve o Diego, é bom o Diego prestar atenção também. Olha, primeira notícia boa. O Senado, ele rejeitou o veto que o presidente tinha dado para o reajuste do salário de servidores públicos e também rejeitou o veto para não fazer a contagem do tempo de serviço de profissionais de segurança pública, saúde e educação durante a pandemia de Covid-19. Então, uma notícia boa aí. Essa foi a notícia boa. Agora, vocês querem notícia ruim? Vamos lá. A Câmara dos Deputados rejeitou a rejeição e os vetos estão mantidos. Lembrando que esse veto é específico para esses profissionais que o Rodrigo falou e mais alguns que agora eu não estou lembrando, né? Pessoal da saúde, educação, segurança pública, acho que limpeza urbana e agente funerário também. Eram os que poderiam ter reajuste e todas as outras carreiras ficariam congeladas até 2021, mas até isso foi barrado, né? Poxa vida, não vou receber o meu aumento de 30% que eu recebo todo ano como servidor público. Que droga! Poxa, estou chutando latinhas, catapimbas. Fala aí pro ouvinte, Diego, há quanto tempo você não recebe um reajuste para o pessoal achar que você não é um dos marajás aí que o Partido Novo fica achando que existe no funcionalismo público, cara? Primeiro mandato da Dilma. Olha aí, cara. Então fica aí só esse pequeno exemplo. Mas eu gostei foi do cálculo que o Ministério da Economia fez. Como sempre, eles jogam 1 bilhão assim, né? Falou que caso o veto não fosse mantido, poderia causar um custo de 130 bilhões para o governo por ano. Como se todo mundo no Brasil inteiro, todas as prefeituras, né, estados, o governo federal, fosse aumentar todas essas carreiras ao mesmo tempo até o final do ano em, sei lá, 15% cada um, né? Não, você consegue imaginar tranquilamente o Guedes lá anotando esse valor ali, sabe? Ele, mano, anotando aqui, vou anotar aqui
cento e não sei quantos bilhões. Ele deve ter anotado cento e não sei quantos. Aí alguém teve lá e complementar. Pois é, cara. Enfim. Inclusive sigam o @GuedesBot. Acho que é GuedesBot ou é Paulo Guedesbot? Deixa eu ver aqui. É Paulo Guedesbot. Tá aqui, @Paulo Guedesbot. Um robô que fica tweetando valores aleatórios. 12 trilhões com a venda da Renaudet. Decoração da casa de Caio Castro custou 2 trilhões de reais. Reformas podem gerar até 40 bilhões de empregos. E é só isso. Cara, assim, posso até deixar uma opinião polêmica aqui. Eu sou a favor de que todo mundo faça esse esforço, né, de não ter reajuste até 2021 e tudo mais, por conta de todo o gasto, blá blá blá, pipopó. Mas 2 detalhes. Primeiro, que isso não é feito anualmente, né, que nem as pessoas acham. Todo mundo da área da saúde, educação e segurança pública, sei lá mais o que, fica recebendo aumento todo ano e nem de longe recebem 20, 30 mil reais por mês, igual o Instituto Millennium gosta de fazer, e muito menos não são donos de cartórios, que em média tem 100 mil reais aí por mês de ganho. Mas se essa situação começasse com um exemplo vindo de cima, né? Se o nosso querido Dias Toffoli, né, falasse que o STF não ia ter reajuste, mas ao contrário disso no Roda Viva ele comentou que não, o STF trabalha muito e merece ganhar o que ganha, a gente podia até começar a conversar, né, cara? Mas a partir do momento que a galera que tá em cima tá reajustando o seu, né, e nunca ligou pra quem tá embaixo, então Paulo Guedes, né, cara? Cara, sabe quando que eu vou começar a conversar sobre isso? Levar esse tipo de proposta a sério? Quando tiver guilhotinado todos os bilionários. Você guilhotina todo rico. Aí quando tiver rolando cabeça de rico pelo chão, e eu puder patinar no sangue de rico, aí a gente pode começar a conversar sobre ter ou não ter reajuste de salário de funcionário público. Só pra deixar claro aqui rapidinho pro Bolsominion, que por acaso tá ouvindo, não é você que tem seu Celta na garagem. O Rodrigo tá falando do bilionário, não é você que tem seu Celta parcelado. Você aí que iniciou o seu pequeno empreendimento vendendo cachorro quente na esquina, eu não tô querendo cortar a sua cabeça. Bilionário com B de bananada. Exato, exatamente. Só pra lembrar que o Bolsonaro deu esse veto uma semana depois de dar um puta de um aumento para prêmio do Distrito Federal, né? Só pra lembrar aí. Não, e ficar enchendo de penduricalho os milicos, né, cara? Quase todo mês tá saindo alguma coisa nova. Essa semana mesmo saiu uma MP no Dia do Soldado aí, aumentando os ganhos. Eu já nem me recordo mais, porque toda hora sai uma coisa nova, aumentando os ganhos dos militares. Então, é isso, né? Engraçado, pulando de notícia aqui, mas ainda numa notícia boa, né? Curioso, é estranho, né, que a gente tá comentando, mesmo quando é uma notícia boa, que ela vai deixar de ser boa em sequência, é esquisito a gente passar por notícias que elas podem ter um lado bom aqui nessa parte que todo mundo acha chato, mas, se de um lado a gente tem ali o Maia deixando de ser herói do povo brasileiro e mantendo esses vetos, por outro lado, a gente tem o Maia comemorando que o Fundeb, que tinha sido aprovado na Câmara, ele foi para o Senado e foi aprovado rapidamente também, né? Então essa é uma notícia que ela tem diversos lados positivos, é o fato de ter sido aprovado finalmente um Fundeb permanente. Só lembrando, né, como sempre, que o governo não se esforçou para mandar proposta, inclusive ele quis atrapalhar a proposta da Câmara, bagunçando lá, botando umas alterações malucas. Ele quis que o Fundeb não existisse em 2021 e fosse postergado para 2022 e nem de longe é pai dessa aprovação permanente do Fundeb, que com certeza daqui a pouco o Bolsonaro vai dizer que foi o governo dele que tornou o Fundeb permanente e presente aí na Constituição. Só para sempre bom lembrar isso. Esse é o máximo que a gente consegue ter numa democracia burguesa, né? A gente já comentou isso aqui antes. Então, a despeito do Planalto, o Fundeb permanente ele foi aprovado, e isso é um ganho, mas é um ganho, mas é a gente pensar no mínimo. O mínimo que a gente tem que pensar é que a gente vai ter um crescimento no investimento na área de educação. Isso era o mínimo pra gente pensar. Aí você se questiona, assim, em algum momento alguém estava cogitando um planejamento que não aumentasse os investimentos em educação? Sim, isso é considerado. É isso que uma boa parte dos ultraliberais que estão no governo, eles defendem. Eles acham que tem investimento gigantesco em educação, que a gente investe em educação demais e não tem resultado. Os resultados que eles queriam, que é formar robô. Então esse resultado ele realmente não tem. Não é que a educação brasileira seja uma maravilha, mas só a ideia de que alguém defenda que você não tem um investimento crescente em educação, ela já é bizarra.
Então o Fundeb ele foi aprovado a despeito dos esforços do Planalto, e isso é o máximo que a gente consegue dentro de uma democracia burguesa. É foda falar em notícia boa, né? Porque sempre vem, tipo, apesar do governo, e pensar no que daria pra conseguir de um pouquinho melhor se não tivesse que ter esse apesar, né? Porque você falou que o governo não se esforçou, mas ele se esforçou, e muito, só que pelo contrário, né? Se esforçou para que não fosse aprovado. Exatamente, cara. É sempre bom a gente lembrar isso, porque daqui a pouco ele vai fazer assim como fez com o auxílio emergencial e cooptar a pauta, né? Como se o governo tivesse trabalhado muito e se esforçado absurdamente para conseguir aprovar o Fundeb, o que nem de longe ocorreu, né? Não, mas eu vou ficar muito puto se depois de tudo isso sair da caneta do filho da puta do Bolsonaro o decreto que regulamenta a renda básica de cidadania, cara. Se fosse o Suplicy, eu não sei, acho que eu queimava. Não dá pra queimar porque hoje em dia a lei não existe mais em papel, mas sei lá. Lembrando que o Bolsonaro, ele queimou o Paulo Guedes hoje, inclusive, né? Ele tava num evento lá em Patinga e falou que o Renda Brasil, né, que é o programa que eles vão tentar lançar, ele já descartou a proposta que apresentaram para ele, que, segundo palavras do Bolsonaro, não dá para tirar do pobre para dar pro paupérrimo. Cara, atenção, Paulo Guedes, até o Bolsonaro percebeu que a sua ideia era completamente imbecil e sem cabimento, cara. Sim, foi uma desmoralização do Paulinho como há muito tempo eu não via, cara. Pô, por um instante, quando você falou que ele queimou o Paulo Guedes, eu interpretei no sentido literal, cara. Caraca, cara. Vamos fazer pro encerramento a paródia do Zé Brito. Em vez de Soraya queimada, Paulo Guedes queimado. Eu quero ver Paulo Guedes queimado. Não dá ideia que o Rodrigo vai querer trazer isso semana que vem, cara. Pô, futura paródia aí, cara. Mas Soraya queimada é um grande clássico do cancioneiro popular brasileiro. Grande clássico, lembrando de grandes clássicos que a gente não fez paródia aqui ainda, tipo Piranha. A gente não fez paródia de Piranha. Porra. Depois, ouvintes, comentem lá no nosso Twitter, o @podcastmeet, se vocês querem que a gente faça paródia com uma dessas músicas ou alguma outra aí que a gente ainda não fez. E assim, pode ser feito e ninguém ficar sabendo. E se foi feito e ninguém ficou sabendo, pode ser que não exista. Porque tem várias coisas que elas são feitas, mas aparentemente elas não foram feitas, não existem, mas elas podem ser proibidas de ser feitas mesmo sem ter sido feitas. Confuso. Agora que eu entendi o gancho. Um pouquinho, cara. É um pouquinho confuso, mas assim, essa é a realidade em que a gente vive. Porque o STF, ele decidiu suspender a produção de dossiê que não existe sobre antifascistas pelo Ministério da Justiça. Mas assim, se não existe, como é que você garante que não exista? Proibindo que exista. É tipo a lei anticrime, entendeu? Não, falta agora o Mendonça dizer que ele foi censurado, né, cara? Porque como assim? Olha só, me proibiram de fazer perseguição política, censura, cadê a liberdade de expressão? Não, o melhor dessa história aí, né, dessa decisão do STF, que foi um pedido analisando uma ação do Partido Rede Sustentabilidade, e a Advocacia Geral da União e a PGR pediram a rejeição da ação, cara. Ou seja, a AGU, a gente, né, não deveria fazer isso, mas tudo bem, é o órgão ali que o governo usa. Agora, a PGR, cara, pediu para rejeitar uma ação de continuar fazendo relatório para perseguir pessoas que são politicamente contra o governo. É assim de uma escrotidão sem tamanho, cara. O Aras realmente está completamente no bolso do governo. A cada dia assim fica mais ele tentou puxar bizarro. pra lógica, porque já que não existe o dossiê, então pra que pedir que não seja feito, sabe? Olha, pra que ter uma ação do STF pedindo pra que o Ministério da Justiça e Segurança Pública não faça aquilo que ele não deve fazer? Sim, cara. Mas é isso, né? Cara. E assim, essa é a não notícia. Porque essa é uma não notícia, né, cara? Essa é uma não notícia. Eu nem consegui colocar isso em atualização de notícias passadas porque é uma não notícia. Então a gente continua acompanhando essa não existência de dossiês para fazer perseguição política no Brasil. Com essa decisão do STF, será que o Planalto e os aliados do Planalto vão parar de cometer crimes? Porque agora o STF diz, olha só, não pode cometer crime. Não, é o mas legado do Moro, cara. O Moro deixou legado, legado estrutural. A gente tem ali o humor estrutural, sabe? É tipo racismo estrutural, machismo estrutural, a gente tem humorismo estrutural. Porque a pessoa nem percebe que ela tá fazendo isso, mas quando ela se dá por si, ela já tá ali dizendo que as pessoas não podem cometer crimes. É tipo proibir as queimadas por 190 dias. Olha só, proibir queimadas, acabou, não existe mais fogo. Aliás, falando em proibir queimadas, vocês viram o mascote lá que o governo lançou, cara, pra campanha contra as queimadas, que aí o fiscal do Ibama apelidou de Queimadito? Vocês chegaram a ver isso, cara? Pra mim, nossa, foi oficial, bizarro cara, demais. Porque é tudo que a gente precisa. A gente precisa de dar condecoração,
fazer comemoração de aniversário de instituição e criar mascote. Pronto, tá resolvido o problema do país. Porque você vai melhorar a imagem do país lá fora? Como que eu posso melhorar a imagem do país? Ao invés de a gente ficar noticiando queimado, agora vamos criar um mascote. E aí todos os cartazes lá fora, tudo que a gente puder comprar de banner em site pornô e site russo, vai estar lá o queimadito. Não, e fazer evento do Brasil vencendo a Covid com quase 120 mil mortos no meio de uma pandemia, né, cara? Também é uma boa situação para o governo trabalhar. Mas só dizer pro governo que não mascote feito só na fotinha não adianta. Enquanto não tiver um estagiário suado pulando dentro de uma fantasia de espuma, o mascote não existe, tá bom? No meio da queimada. Exatamente. Eu acho que, inclusive, o Ministério não percebeu que existe uma mensagem subliminar aqui no queimadito. Porque se você olhar para as feições dele, você percebe claramente a figura de quem? José Carlos Lippe dizendo: esta queimada está uma porra. Para você, o ouvinte mais observador, mais atento, note a inspiração em José Carlos Lippe. Cara, eu vou até puxar uma nota aqui, ó. Nota de rodapé, porque os designers envolvidos ali nas divulgações do governo, eles são de parabéns. Isso que não tá na pauta, mas eu queria que vocês separassem lá na logo da reestruturação que fizeram agora no Minha Casa Minha Vida, reestruturaram para chamar de Casa Verde Amarela. Uhum. No programa agora Casa Verde Amarela. Reparem que a casa da logo do Casa Verde Amarela é azul. E tem uma chaminé, né, parece. Uma coisa muito comum aqui no Brasil, né, que as casas terem chaminé. A casa é verde e amarela, aí passa a rua, aí tem o gramado do vizinho verde e atrás da casa o quintal seu tá todo amarelo de sol. Pois é, cara. Ai. É isso, então, fechamos aqui a parte que todo mundo acha chato. Programazinho curto hoje, hein, cara? Acho que vai ter ouvinte reclamando com a gente, mas é o que a gente... Gastaram o roteiro todo na história da Flor de Lis, aí faltou tempo de tela pro Planalto agir. Sim, exatamente, cara. Mas vamos continuar observando principalmente essa guerrinha aí no Congresso, né, do Alcolumbre e do Maia, que estão mais focados em tentar convencer o STF a se reeleger do que fazer alguma coisa aí de agenda positiva pro Brasil, né? A realidade é essa, apesar do discurso não ser esse. Então... Mas não só dizer que é uma cena triste, saber que o portão que os dois mandaram abrir, né, no muro da casa de um pro outro, há tempos não é usado. É triste ver uma amizade morrer, não deixem isso acontecer, gente. Mandem mensagem pros seus amigos, entendeu? Não Sim, briguem. Exatamente, cara, exatamente. Bom, então, né, já que a gente está chegando aqui no final do episódio, antes da gente ir para as dicas culturais, vamos aqui para o nosso Momento Vira Casacas. Também está curtinho essa semana, os ouvintes não nos amaram nessa semana como nas últimas, né? É porque não tinha convidado, cara. Não tem convidado, aí o pessoal simplesmente, esses mesmos bosta de sempre aí, salve pra eles. Eu tô cansado disso. Inclusive, a maioria já até não tá mais ouvindo o episódio aqui, né? Já até começa a cair o gráfico lá que a gente acompanha, né? As pessoas não estão nem mais ouvindo a gente falar aqui. A gente pode falar qualquer absurdo aqui, né? Mas vamos mandar então aqui os salves, beijos e abraços aí para os ouvintes, respeitando aí a nossa distância segura de 1,5 m, 2 metros, seja lá qual for, usando máscara, porque hoje ainda estamos na pandemia, gente. Quero começar aqui mandando um salve. Antes aqui da gente começar, cruzem os dedos aí, porque pode ser que semana que vem, né, já que os ouvintes gostam quando tem convidado, tenhamos aqui um convidado de garbo e elegância, assim, de peso. Então, cruzem os dedos aí pra ver se as agendas vão conseguir conciliar aí e dar certo pra próxima semana. Deixa eu começar aqui com um salve pra nossa queridíssima Ad Ferrer, que recentemente participou aqui com a gente da gravação, e um salve para o Camarada Gama, que está sempre aí evangelizando e levando a palavra do Midcast tanto no Twitter quanto no Instagram. O Caio, que foi o autor da nossa poesia da semana, pediu um abraço para ele e para @Lara_Teodoro, que, segundo ele, precisa ouvir o Midcast para ficar rindo e amando as paródias junto com ele. Lara, a promessa de amar as paródias é do Caio, tá? Qualquer coisa você cobra dele. Sim. Um salve para o queridíssimo Rafael Thompson. E a Ada Cristina mandou um abraço para nós e 1 grama de saúde mental para todo mundo. Muito obrigado. Distribui mais do que 1 grama de saúde mental, né? A pessoa pode ficar precisando depois, é melhor não abrir muito não. Pra fechar aqui, tem mais 2 salves. O Ian Ariel, ele pediu um salve pra ele, então salve Ian Ariel, e ele também pediu pra gente mandar aí um salve pra @YaraWalker1,
e pro @Mateus Cairu, que eles receberam lindamente a indicação do Ariel para ouvirem o Midcast Política. Então aí temos mais 2 ouvintes pra gente continuar contabilizando quantos? 10. 10, exato. Continua contabilizando 10 aí com esses mais 2, porque cada semana a gente consegue perder metade do que a gente havia conquistado na semana anterior. E pra fechar aqui, vem um salve especial, por quê? Claro, um salve pro Denis, nosso querido Denis Almeida, ele mandou um abraço para cada um de nós. A gente recebe aqui o seu abraço à distância, mas tem um outro salve especial aqui também, que é para a cônjuge do Denis Almeida, Liliane Gili. Ela está fazendo aniversário nesse momento em que o episódio sai ao ar. Esse é o dia da Liliane Gili, e por isso a gente vai fechar esse momento Vira Casacas com um parabéns para Liliane. É 1, é 2, é 3. Parabéns pra você parabéns, nessa data querida. parabéns, Muitas felicidades, muitos anos de idade. É big. É hora. Como é que é da Xuxa, cara? Eu sempre esqueço. Hoje vai ter uma festa. Bolo e Guaraná. Chega, acabou. Porque você tá cantando sozinho agora. Acabou. É big. Seu vida, parabéns. Não, o Diego continuou cantando ao fundo, cara. O Diego é aquela pessoa que o pessoal da festa já foi embora e ele tá lá. O pessoal já tá comendo bolo, cara, né? E ele vamos então para as dicas culturais. Quem quer começar aí? Então, acho que foi na semana passada, na semana anterior, bateu a curiosidade e eu pedi dicas de artistas indígenas, né? Artistas indígenas que cantam aí em idioma nativo lá no Twitter, e algumas pessoas me responderam, e aí eu descobri uma banda e aí achei uma cantora daqui de Manaus que eu ainda não tinha achado, né? Então a banda que eu descobri chama Arandu Araquá, eles cantam aí metal, não sei exatamente que tipo de metal, mas é, sei lá, acho que meio trash, assim, alguma coisa assim, em Tupi, Guarani e algumas outras línguas indígenas, e é bem da hora. E esse tem no Spotify, aí lá no SoundCloud você encontra a Adjuena Ticuna, que é daqui de Manaus, e ela canta também muito bem, então ouça lá, Arandu Araquá e de Joena Ticuna. E aí tem também os links aí do review da ração do Exército, para você ver que o glorioso Exército Brasileiro vai para a batalha à base de chuchubas. E da Marinha também, né? Uhum. Pô, eu tava ouvindo você dar as dicas aqui pensando, dizer que descobriu algum artista indígena não é um verbo legal, né? Foi mal. Não, tô zoando, cara. Eu desculpei pra mim, não para o mundo, mas enfim. Mas, cara, os ouvintes, quem nos escuta não sabe, mas censuras ocorrem aqui. E no último episódio, eu quero deixar isso registrado. Eu nunca sei se vai ao ar, porque a gente não controla a edição, né? Eu nunca sei se vai ao ar. Mas ainda assim eu vou deixar registrado aqui na gravação. Que sofredor esse menino. É muito difícil, cara, porque aqui a gente faz questão de trazer dicas culturais, mas existe um movimento anticultura. Aqui a cultura é tão atacada nesse país, e aqui dentro da nossa própria cozinha a gente tem um ataque à cultura. Porque na última semana houve críticas internas no grupo de redação de que a gente estava dando dica cultural demais. Acho que, nossa, mais de 5 minutos de dica cultural, porque é isso que acontece. Quando você tem que cortar, qual o primeiro ponto que você corta? Cultura. É isso que está acontecendo aqui. Então, como eu não pude mais trazer mais dicas culturais aqui, né? Detalhe. Tem mais dica, mas não pode trazer, porque de acordo com o patrão, de repente é melhor que as pessoas paguem por isso. Então, se você quiser ter mais dica cultural, você vai ter que entrar em grupo de apoiador, e de repente começa a passar um momento aqui de dicas culturais estendido para quem é apoiador no plano de R$5 no picpay.me/midcast. Mas o boicote das ferramentas que gravam o episódio você não comenta, né? Que todas falharam semana passada. A gente foi falar de fantasma e demônio, né, cara? Todas falharam na minha indicação, na do Diego e na sua, cara. Só a da Tupac foi de boa. Põe a culpa aí a gente tava o episódio inteiro sem falar e tu falou agora. É verdade. Puta merda. Pô, a gente combinou de não falar, cara. Vou até fechar isso aqui rápido aqui. A primeira indicação, como sempre eu trago aqui um podcast como indicação, o podcast que eu vou trazer nessa semana agora é o LibreCast,
O LibriCast, ele é um podcast que ele fala sobre modelos não tradicionais de relacionamento e família. Recentemente teve uma discussão muito acalorada, que ela sempre volta no Toilder, né? Sobre monogamia, não monogamia, pode isso, pode aquilo, não pode aquilo outro lá, as pessoas estão querendo interferir em quem você ama, deixa de amar, e não era nada disso. Então, se você quiser entender um pouco mais sobre esses debates, eu sugiro que vocês escutem o LibriCast, que ele é encabeçado ali pela Marília Moscou, que é uma das melhores pessoas que pesquisa esse assunto, para você acompanhar e entender melhor do que se trata para além do achismo. Então fica aqui linkado o LibriCast, assinem e escutem. E já que eu estou cortando a quantidade de indicações, eu vou só para mais uma indicação aqui, mantendo a tradição de ter uma série de caperotagem e agradar os espíritos, a série Lovecraft Country, que estreou há 2-3 semanas atrás pela HBO. Não que necessariamente você vai assistir na HBO. O primeiro episódio de Lovecraft Country está disponível inteiro, legendado no YouTube. Então, pelo menos o primeiro episódio você já pode assistir e depois correr atrás dos outros. É uma interessante construção em cima de diversas ideias que o Lovecraft apresentou pra gente, mas sem desconsiderar que ele era um racista babaca do caralho. Então agora a gente pode ter uma série em 2020 que ela tem como protagonista pessoas negras. Sim, excelente. Eu escutei o Central PCD que você indicou recentemente, muito bom, cara, gostei. E escutei também o 10 minutos por dia aqui do Elisney, né, Diego? Uhum. Tem futuro o podcast, então gostei também. Rapidão, antes da sua, voltou também agora a 4ª temporada do Informe do Almanac. Opa, olha só. Saiu acho que semana passada o primeiro episódio. É porque assim, não terminou, o brother até fez um disclaimer lá que ele não terminou a 3ª porque estava muito ocupado e ia dar muito trabalho para escrever, mas ele falou, ninguém disse que eu não podia lançar a 4ª antes de terminar a 3ª, então ele lançou a 4ª. Que é um prequel das outras temporadas. Ah, saquei, maneiro. Cara, minha indicação hoje, indicação não muito boa, média, que é a série Hollywood no Netflix. Eu já assisti 3 episódios, não me conquistou ainda, mas como são só 7 episódios, agora eu vou até o final. Então, obviamente, não chega nem aos pés de This Is Us, que eu indiquei aqui não tem muito tempo, mas talvez aí os ouvintes curtam assistir Hollywood, tá lá no Netflix, então fica aqui minha indicação. Eu, quando terminar de assistir, eu volto aqui e comento se eu, no final, gostei ou não, mas por enquanto é isso. Fechamos então, e se você, querido ouvinte, chegou aqui até o final e curtiu esse episódio, compartilhe ele, faça a palavra do Midcast chegar em mais pessoas, isso ajuda demais no crescimento aqui desse nosso humilde podcast. Beleza? Diego, Rodrigo, valeu mais uma vez, mais uma semana, e tamo junto, até a próxima. Valeu! Valeu! Nossa. Tchau, tchau! Tchau, tchau!